Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma aula de programação, né? A programação que agora, a partir desse módulo, do módulo 4, será orientada a objeto. Então, essa é a nossa segunda aula. A gente vai estar abordando alguns conceitos mais relacionados à orientação a objeto. A primeira aula foi mais uma adaptação do Java, né, do Pascal em relação ao Java, como é que a gente vai fazer para programar em Java efetivamente. Só que o Java ele é só uma ferramenta de programação, né? Então a gente viu alguma coisa também sobre a linguagem Java. Hoje a gente vai começar a entrar nos conceitos da programação orientada a objeto. Não adianta eu saber só Java, eu saber só da linguagem, se eu não souber programar efetivamente orientado a objeto. Eu não vou estar extraindo da linguagem todos os recursos que ela me oferece, todos os benefícios que a programação orientada a objeto oferece, se eu não souber, se eu não entender, se eu não compreender esses conceitos e se não utilizá-los na prática. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai estar com um foco mais nos conceitos de programação orientada a objetos. Eu passo a palavra, então, para o professor Adriano para que faça a introdução à aula. Boa noite, pessoal. Na aula passada, a gente teve uma aula bem dinâmica, a gente acabou vendo vários assuntos, né, onde a gente viu as características da linguagem Java, como a máquina virtual do Java, vimos o JDK, vimos o JRE, né, e o nosso foco naquela aula era características da linguagem Java e também a sintaxe da linguagem, ou seja, as estruturas que a linguagem Java tem e que possibilita a gente trabalhar, tá? Nesta aula, como o professor Giliard já falou, o nosso foco vai ser a programação orientada a objetos. Então a gente vai estar vendo aqueles conceitos que a gente pediu para não serem tido como principal foco da aula, que era a parte de classes, a parte de objetos, de métodos e atributos. Esses itens a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, que é esse o nosso foco, certo? Então, vamos voltar com o professor Giliard para ele poder fazer já uma revisão da aula passada sobre alguns tópicos que puderam de repente ficar aí um pouco em dúvida e depois a gente já dá prosseguimento com a nossa aula 2, que é orientação a objeto. É com você, professor. Certo, vamos lá então, pessoal. Antes de a gente começar o conteúdo efetivo dessa aula, é importante que nós façamos uma revisão do conteúdo da aula passada, em virtude que houve a introdução de muitos conceitos, muitas coisas novas e que vocês ainda não estão ambientados. Então a gente vai começar revisando um pouco da aula 1. O que a gente viu lá na aula 1? Vocês lembram da tal da portabilidade que o Java oferece? Né? A nossa JVM, a máquina virtual Java. Vamos só relembrar o que é, como funciona, para que serve. Vamos relembrar também e reforçar um pouco como é que a gente faz a escrita de dados em Java. Qual o comando que eu utilizo, de que forma que eu utilizo, como que ele pode me auxiliar na programação. Em seguida, a gente vai revisar também a leitura de dados em Java. Como é que eu faço para obter dados do meu usuário? Qual a classe que eu uso? Vamos revisar também, ou só fazer um reforço, a cláusula import do Java, que seria a forma de a gente usar as APIs do Java, usar as bibliotecas que a linguagem oferece para a gente trabalhar. E além disso, umas observações importantes que a gente acompanhou junto à tutoria, muitas dúvidas e algumas questões diferentes do Pascal em relação ao Java, que a gente vai relembrar para vocês também. Então, começando com a máquina virtual, vocês lembram, pessoal, que o Java é portável? O que é portabilidade? Portabilidade é a independência de sistema operacional, né? Como é que a gente programa sem uma máquina virtual, lá num ambiente de programação que não seja portável? Eu faço a minha aplicação, eu escrevo a minha aplicação, os meus sistemas, e tenho o meu sistema operacional, porque não adianta eu ter uma aplicação sem ter um computador com um sistema operacional para rodar. E aí eu compilo, eu faço a geração do código de máquina para cada sistema operacional específico, eu compilo para cada sistema operacional específico. Com Java, a gente introduz um conceito diferente, o conceito da JVM. A JVM ela vai ser a nossa amiga para fazer a portabilidade. Ela é a máquina virtual do Java. Ela funciona como uma camada intermediária, vocês lembram? Como é que fica o novo esquema?
nós temos as aplicações em Java e tem os nossos sistemas operacionais, o Windows, o Linux, o FreeBSD, qualquer um deles, os 3 mais conhecidos. Eu poderia ter outros aqui também, pessoal, eu coloquei esses 3 só porque são os mais conhecidos, tá? E no meio, a máquina virtual Java. Então a minha aplicação, ela não escreve, ela não se comunica direto com o sistema operacional. Isso não acontece. Ela primeiro se comunica com a máquina virtual do Java e essa, por sua vez, é que faz a comunicação com o sistema operacional. Então, eu crio uma independência da aplicação em relação ao sistema operacional. Essa é a nossa máquina virtual. Agora, relembrando um pouco da aula 1 também, e isso é muito importante porque a gente vai usar muito daqui para frente, é a escrita em tela. Lá no Pascal eu tinha o write ln. E aqui no Java, como que eu faço agora para escrever? Lembra que eu tenho a classe system.out? A system.out, pessoal, é uma classe do sistema. Ela está dentro das APIs disponíveis aos programadores para fazer escrita em tela. Como é que eu uso o system.out.print ou println? Eu tenho diversas formas e aqui eu vou elencar 4 para vocês. A primeira é utilizando sempre system.out.println. E aí eu abro um parênteses para passagem de um parâmetro e entre aspas, porque nesse caso eu estou escrevendo uma string, a frase ou o texto, qualquer conteúdo que eu queira escrever na tela. Eu fiz um destaque aqui interessante falar para vocês em relação ao ln do comando no final. Eu posso fazer só print ou println. O println ele é igual ao write-ln do Pascal. Lá no Pascal eu também tinha a opção de escrever com uma linha nova ou não. Então qual vai ser o resultado desse comando? Eu vou escrever Olá Mundo no console, na tela do computador, só que o meu cursor pula para baixo. Percebam que eu simulei aqui o cursor do sistema, ele vai estar esperando uma nova entrada de dado na linha seguinte. Isso em razão desse ln aqui, ó. Vou destacar em outra cor para vocês. Ó, esse ln. O ln representa uma linha nova. Outra forma de eu estar trabalhando. Se eu quiser fazer uma entrada de dados e pedir que o usuário digite alguma coisa, digite um valor, eu uso só system.out.print. Eu não uso ln. Por quê? Como é que vai ser a saída desse comando, dessa instrução? Digite um valor, digite valor, 2 pontos, e o cursor continua piscando. Então, o usuário vai saber que ele tem que digitar alguma coisa na mesma linha. E aí depois, se necessário, eu faço uma quebra de linha, que a gente vai ver adiante como que eu faço, como que se procede. Outra forma de usar. Lá no Pascal, vocês usavam o write e passavam como parâmetro para o comando de escrita os parâmetros separados por vírgula. Aqui no Java, a gente vai usar o mais para fazer a impressão de conteúdos mistos. Então, quando eu tiver um conteúdo misto, eu vou fazer o uso do mais. Sinalzinho de mais quer dizer que eu posso estar concatenando diversos conteúdos, seja ele string, seja ele double, seja ele inteiro, etc., dentro do comando system.out.println. Qual que vai ser o resultado desse comando? Supondo que nós temos o valor de 10,50 na variável de nome variável, a minha saída vai ser valor lido, que é esse parâmetro como uma string, entre aspas, aqui no comando, mais a minha variável. E aí, digamos que eu tivesse 10,50 no valor, como valor dessa variável, está aqui o resultado dela. Isso seria um uso com uma impressão de um conteúdo misto. E além disso, pessoal, se eu precisar em determinado momento fazer simplesmente uma quebra de linha, eu posso usar o system.out.println e não passo parâmetro nenhum. Eu deixo ele em branco, ele vai simplesmente escrever uma nova linha. Digamos que eu estivesse nessa linha aqui, ele pula com o cursor para a próxima linha. Então é dessa forma que eu fazia a escrita em tela. System, não esqueçam, .out.println e aí eu passo o parâmetro que eu quiser. Importante, pessoal. Lembra que eu falei, o Java é sensível ao caso, então o system é com S maiúsculo. O system é com S maiúsculo, o restante tudo minúsculo. E a leitura de dados? O system.out.println faz a escrita, mas a leitura eu uso uma classe específica, leitura de dados. Qual classe é essa? A classe scanner, que também está na biblioteca de APIs do sistema. Como é que eu utilizo? Primeiro de tudo,
a necessidade da importação dessa biblioteca, a importação dessa classe para o meu uso no sistema. A gente vai ver um exemplo em seguida, como é que eu declaro, em que ponto do programa que eu declaro. Então eu importo a classe scanner e aí faço duas instruções. A primeira, eu crio um objeto, não se assustem com o criar objeto, que a gente vai ver nessa aula, é o conteúdo da nossa aula. Uso o comando new para fazer a criação de um objeto do tipo scanner. E a leitura efetivamente se faz nessa linha. Quando eu faço o objeto, nesse caso scn.nextLine. Com isso eu estou lendo do teclado e o que eu ler do teclado vai vir para essa variável do tipo string. Eu declarei uma variável de tipo string msg para receber o valor lido. Vamos ver no exemplo como é que fica. Ó, vejam, classe scanner, e aí eu realizo a leitura. 3 passos, resumindo o processo. O primeiro, importar. Sempre, pessoal, antes da declaração da classe. Antes de eu começar a declarar a classe, eu faço o import do que eu vou usar. Poderia ter outras aqui. Poderia usar várias classes, como o meu uses lá do Pascal, lembram? Então, eu faço a importação da classe scanner, e aí, em seguida, eu crio um objeto. Só explicando os outros comandos, esse aqui é o método de entrada, lembram? Também assunto da primeira aula. Meu programa começa a ser executado aqui. E aí, os seguintes comandos, as instruções que vêm logo na sequência. A primeira, eu mostro para o usuário que eu estou pedindo que ele faça a inserção de um dado. E aí eu crio o objeto do tipo scanner e faço a leitura para dentro da variável MSG. Então, esse foi um exemplinho rápido, só para a gente lembrar como é que eu faço a leitura do teclado ou a leitura de dados em Java. Agora, algumas observações importantes, pessoal. Algumas dúvidas que pingaram bastante lá na web tutoria, eu dei uma acompanhada com os tutores de vocês da disciplina. E aí, eu havia colocado isso na primeira aula e vou reforçar aqui porque as dúvidas foram muitas. Java, como eu já falei anteriormente, é sensível ao caso. O que isso quer dizer? Ela difere maiúsculo de minúsculo. Então, uma variável que é declarada de uma forma, com caracteres maiúsculos ou minúsculos, ela tem que ser referenciada da mesma forma. Meu número, nesse caso aqui, com o primeiro M minúsculo, é diferente de meu número com M maiúsculo. Isso acontece muito, o pessoal está com muita dúvida da erro de compilação e é muito prejudicial, porque o aluno não sabe o que está acontecendo. Outra dúvida frequente, a atribuição em Java, ela é feita com sinal de igual, e a comparação, por sua vez, é com 2 iguais. Então, a gente tinha lá no Pascal a atribuição com 2 pontos igual, e a comparação simplesmente com sinal de igual. Aqui no Java não, aqui no Java é diferente. A atribuição é com igual e a comparação 2 sinais de igual. E aí também relembrando, né, para que vocês já se acostumem com isso e evitem esses problemas mais adiante, as convenções de código. Nome de variável composta sempre com a primeira letra minúscula. Ou melhor, qualquer nome de variável sempre com a primeira minúscula. E se precisar de mais palavras para representar aquele dado que vai ser armazenado, aí sim eu utilizo a seguinte maiúscula. Isso é só uma convenção de código, tá? Essas foram as principais dúvidas, pessoal, que nós tivemos na primeira aula, nessa transição, nessa fase de adaptação do Pascal para o Java. Eu vou passar a palavra para o professor Adriano para verificar outras dúvidas que ele recebeu e que possa estar esclarecendo para uma massa maior de alunos. Professor. Então, pessoal, eu também andei conversando com o pessoal da Web Tutoria e separei umas dúvidas aí que aconteceram bastante. Uma foi que o pessoal acabou baixando o BlueJ para trabalhar, né, para fazer seus programas, as suas aplicações, e não conseguia utilizar, não conseguia rodar o programa desenvolvido. É preciso, além do BlueJ, vocês fazerem a instalação do JDK. Vocês têm que baixar o JDK e instalar para ele poder fazer com que a IDE BlueJ rode o seu programa, a sua aplicação, certo? Isso aí foi uma dúvida que aconteceu bastante aí. Outra dúvida foi que o pessoal baixou a IDE BlueJ, baixou o JDK e não conseguiu fazer funcionar as suas aplicações. Aí a gente tem 2 pontos. O primeiro ponto, o professor Giliard até já deu uma reforçada, que é a parte do case sensitive. Ou seja, o Java diferencia letra maiúscula de minúscula. Então, isso está ocasionando bastante erros aí que o pessoal está procurando a Web Tutoria
para solucionar o porquê dos seus programas não estarem rodando, certo? O outro ponto seria que o pessoal não está sabendo utilizar muito bem ainda a IDE. Então, eu vou dar uma dica para vocês. No material complementar da nossa disciplina de programação, existe um arquivo que é para fazer o cadastro no ambiente de aprendizagem Sofia. Muitos de vocês já utilizaram no módulo passado, certo? Para quem não utilizou, entre lá, acesse, baixe esse arquivo, faça o seu login, né, para poder utilizar esse ambiente de aprendizagem. E no final desse arquivo ele tem a senha para ativar o módulo 4. É o módulo que a gente está trabalhando, onde tem a nossa disciplina de programação. Nesse ambiente de aprendizagem Sofia, lá você vai encontrar alguns tutoriais para você baixar sobre a IDE BlueJ. Lá você vai encontrar um vídeo de como utilizar a IDE, um tutorial passo a passo para você instalar, configurar tudo direitinho, para auxiliar vocês na questão de estar utilizando a IDE para rodar suas primeiras aplicações em Java, ok? Um outro ponto que eu separei aqui, que o pessoal também perguntou bastante, foi a questão de onde baixar o JDK, certo? Lá no ambiente Sofia também tem um arquivinho, onde você vai poder ver o link direitinho para você baixar o JDK para instalar na sua máquina, certo? Para quem já está procurando aí por outros meios, a versão que a gente está utilizando é a versão 6 Update 3, certo? Quem não baixou ainda, acesse lá o ambiente Sofia e através de lá você vai conseguir fazer o download do JDK, certo? Era isso que eu tinha separado agora para esse momento, esses 3 toques aí, que o pessoal teve bastante dúvida nessa transição da primeira aula. Vou voltar agora a palavra para o professor Giliardi, para ele poder entrar realmente agora no assunto da nossa aula de hoje, que é a programação orientada a objetos. É com você, professor. Legal. Pessoal, bem falado pelo professor Adriano, essa questão da revisão ela é muito importante, porque na tutoria a gente acompanha as dúvidas dos alunos e muitas dúvidas parecidas, a gente reforçando isso na teleaula, acaba sanando de forma mais fácil, acaba evitando, às vezes, esse delay, esse espaço de tempo entre a pergunta e a resposta e ajuda mais o aprendizado de vocês. Então, só antes da gente partir para o novo assunto, eu quero reforçar com vocês ainda essa questão do sensível ao caso, a sensibilidade ao caso do Java, ou seja, a diferenciação de maiúsculas e minúsculas. A variável string, as variáveis do tipo string, pessoal, elas sofreram elas geraram muita dúvida na tutoria. Por quê? O pessoal estava acostumado a usar no Pascal de qualquer forma, usava ela toda minúscula, percebam que aqui ela está toda minúscula, usava toda maiúscula e o Pascal aceitava. Agora no Java não. O Java não aceita toda minúscula e não aceita toda maiúscula. Ele tem que ser escrito exatamente nesse formato. O S maiúsculo e o restante da palavra minúscula. Então isso é importante vocês estarem atentos na hora que estiver programando, na hora de usar uma variável do tipo string, porque o compilador vai acusar erro e muitas vezes a mensagem está em inglês, acaba dificultando, acaba demorando um pouco mais até entender o que está acontecendo. Então agora a gente vai partir para o nosso assunto principal da aula, que são os conceitos de orientação a objeto. Nossa programação, daqui para frente, como eu falei para vocês, ela vai ser orientada a objeto. O que é a programação orientada a objeto? Lembra que eu falei na primeira aula? Programação orientada a objeto ela é um paradigma, ela é um modelo de projeto, de análise e desenvolvimento de sistemas baseado na relação, na composição, na interação de alguns componentes de software, de algumas itens ou unidades de software chamadas objetos. Bom, a gente conhece o objeto na nossa casa, na nossa vida real, um objeto caneta, um objeto papel, um objeto sapato, mas quando a gente está falando de programação orientada a objeto, esse conceito, apesar de muito parecido, ele tem algumas especificidades, algumas diferenças que têm que ser entendidas para que vocês possam compreender
realmente o que é esse paradigma, o que é esse modelo de programação orientada a objeto. Então, a gente vai estar vendo agora alguns conceitos como classes, que vocês já ouviram falar, mas até então não sabem exatamente o que é, objetos, atributos, métodos, construtores e por aí em diante. A gente vai ver que isso daqui para frente vai fazer parte do dia a dia de vocês. Vocês vão ter que saber, vocês vão estar lidando dia a dia com objetos, com classes, vão estar instanciando objetos, vão estar escrevendo novas classes, vão estar abstraindo informação e criando classes. E o que é isso? Então vamos ver esses conceitos. O primeiro deles, pessoal, e não poderia deixar de ser, são as classes. O que são classes? As classes, elas são, de forma bem simples, bem resumida, entidades de mesmo comportamento. Elas definem propriedades e definem comportamentos de alguns objetos, de algumas dessas unidades de software. As classes, pessoal, elas são a base da orientação a objeto. Como visto no conceito, elas definem comportamento e definem atributos. O que isso quer dizer? A gente usa uma palavra ou uma técnica na programação orientada a objeto que é a abstração. O que é a abstração? Quando eu vou modelar um sistema, quando eu vou modelar um programa que vai resolver um problema computacionalmente, um problema real que eu possuo, eu tenho primeiro que entender esse problema, eu tenho que saber o que eu vou fazer, e nisso a abstração ela nos ajuda. O que é a abstração? A abstração, eu vou olhar no meu mundo real o que eu tenho de importante que eu vou trazer para dentro do meu sistema. Então, por exemplo, um sistema de estoque, que eu vou estar trabalhando com muitos produtos. Esses produtos eles têm diversas características e eles podem sofrer muitos comportamentos. Eles podem ter muitos comportamentos. Só que o que dentro dessas características e dentro desses comportamentos que eu vou realmente utilizar para resolver o meu problema, que é o controle de estoque. Outro exemplo, pessoas. Se eu tenho um sistema para controlar pessoas, que seja um sistema de matrícula, por exemplo, para uma universidade, para uma escola qualquer, eu tenho que saber dessas pessoas o que eu vou precisar saber. Uma pessoa pode ser um professor, uma pessoa pode ser um aluno, existe uma gama de características que definem o comportamento, que definem as propriedades desses objetos, dessas classes que vão estar no meu sistema. Então a classe ela define a regra, ela define como que eu vou estar tratando esses componentes, esses itens que eu vou abstrair para o meu sistema. Então um exemplo bem clássico, falando de orientação a objeto, é a classe pessoa. Eu tenho diversos tipos de pessoa. E algumas dessas pessoas, se eu vou utilizar no meu sistema, eu vou ter que abstrair delas alguns comportamentos, algumas propriedades. Como é que eu faço isso? Bom, pessoal, toda pessoa tem propriedades. Que propriedades são essas? Um exemplo, o nome dela é uma propriedade, a data de nascimento, sexo, o tipo sanguíneo, peso, altura. Isso tudo são propriedades relacionadas a pessoas. Então, se eu estiver desenvolvendo um sistema e eu precisar controlar essas informações me ajudarem em algum momento, eu vou defini-las como atributos. Esses vão ser os atributos da minha classe. Então, uma classe ela tem atributos que definem as propriedades da classe. E, além disso, uma pessoa tem comportamentos também. Ela tem ações, ela pode executar algumas coisas. Ela nasce, ela come, dorme, pratica esportes, adoece e assim por diante. Esses comportamentos, pessoal, eu chamo de métodos. Eles vão ser os meus métodos. Eu vou definir lá dentro da minha classe como métodos que essa pessoa vai executar. E um objeto? O que seria um objeto? Bom, como eu falei para vocês, a classe ela define o comportamento. Ela classifica uma série de itens, uma série de componentes. Imagine um saco de batata. Se eu definir um saco de batata ou as batatas como uma classe, eu tenho ali propriedades das batatas como o peso dela, como a cor, como o tamanho dela, se ela serve ou não para exportação, isso tudo são atributos dela. Agora, se eu pegar daquele saco de batatas uma batata só, e aí eu tenho naquela batata um peso específico, sei lá, 80 gramas, eu tenho um tamanho de 10 centímetros, eu sei que aquele padrão serve para uma exportação,
Se eu estiver focando naquela batata, pessoal, específica, eu tenho, então, um objeto. Por quê? Eu tenho um exemplar específico de uma classe. Um exemplar. Ele é único. Ou não necessariamente único, eu posso ter outra batata igual, mas ele define um exemplar específico de uma classe. Na orientação a objeto, na programação em si, a gente chama isso de uma instância. Então, quando eu tenho um exemplar específico de uma classe, eu tenho uma instância. Exemplificando a classe pessoa. Eu tenho diversos tipos de pessoa. Um objeto que eu poderia definir dentro do meu sistema seria o cientista Albert Einstein. Ele, eu sei que tem um nome específico, um tamanho específico, todos aqueles atributos que eu defini antes, ele tem os seus específicos. Então, ele é um exemplar específico daquela classe. Um outro exemplo para vocês entenderem, de classe. Veículo. Veículo, pessoal, dentro do meu sistema pode ser definido como uma classe. Ah, professor, mas eu tenho vários tipos de veículos. Sim, eu tenho veículos de todos os tipos para várias utilidades. E se eu precisar controlá-los dentro de um sistema, eu vou defini-los como uma classe. Eles têm todos o mesmo comportamento ou comportamentos similares. E quais seriam as propriedades, ou esses veículos também têm propriedades? Marca, potência do motor, a cor do veículo, se for interessante para mim, o preço, por exemplo, se eu estiver modelando um sistema de compra e venda, e por aí em diante. Esses são os meus atributos. Aí eu defino as propriedades da classe veículo. E os meus métodos? Bom, um veículo ele acelera, desacelera, ele é vendido, é comprado ou não, é locado ou não. Esses são os meus métodos. São as ações que esse objeto pode ter. Exemplificando, um objeto da classe veículo, que é um exemplar específico, uma instância da classe veículo, eu posso definir como uma Ferrari F50, ou lá o carro do seu vizinho. Ela tem as propriedades bem definidas e eu sei que aquele é um exemplar de uma classe definida anteriormente. Então agora a gente vai ver, em Java, como é que eu faço para representar isso? Como é que eu defino uma classe em Java? A gente já viu isso na primeira aula, mas de forma superficial, e agora a gente vai ver a estrutura dela focada na orientação a objeto. Para definir uma classe, pessoal, eu sempre tenho uma estrutura básica, que é esse cabeçalho, definindo as palavras reservadas public class. A gente vai chegar no momento de explicar o que é public, para que serve, etc. Mas no momento vocês precisam saber que public class e o nome da classe. Abro chaves, e aqui eu defino o início de bloco, e fecho a chave aqui embaixo, correspondente ao begin e end, lembram? E aí aqui, logo em seguida, ou em outro ponto, mas normalmente logo em seguida, eu defino os meus atributos. Então aqui eu tenho os meus atributos, eu tenho as variáveis que vão armazenar as propriedades dessa classe. E tenho também os métodos. Ó, eu implementei nesse caso, lá da classe pessoa, o método nasce, levando como parâmetro uma string, que seria o nome. Aqui embaixo, ó, eu armazeno, quando eu instancio esse objeto, um objeto dessa classe, e chamo o método nasce, eu passo como parâmetro o nome, e aí eu atribuo ao atributo dessa classe nome, essa variável é passada como parâmetro, e defino, isso é padrão, eu já defino aqui que ele vai ter idade 0, porque ele acabou de nascer. Então esse é um método da classe pessoa. Agora, como é que eu uso essa classe? Bom, aquela classe ela não é executável. Aquela classe é uma classe genérica. Agora a gente vai fazer o uso da classe aluno. Ou melhor, aqui eu tenho uma classe aluno mais completa. Logo em seguida a gente vê como é que eu faço o uso. Vejam, eu defini uma lista de notas. Esse seria mais um exemplo. Eu tenho uma classe aluno com uma lista de notas de 3 posições, do tipo double. Tenho um método chamado setNota, que é para o que ele vai fazer? Ele vai definir dentro desse meu vetor, dentro dos atributos, numa posição definida por um índice, um valor que eu vou passar como parâmetro. Então, sempre que eu quiser armazenar uma nota desse aluno, eu vou passar como parâmetro a nota e o índice. E aí é executado dentro desse método a atribuição dentro da variável nota ao índice especificado, o valor passado por parâmetro. Esse método, então, faz a atribuição de uma nota. Agora, eu tenho um outro método para fazer o cálculo de média.
ele é automático. Vejam, eu vou fazer só a atribuição dessas notas e em seguida eu tenho um método para calcular a média. Ele mesmo, a classe em si já vai poder calcular essa média. Como é que eu faço? Eu declaro uma variável soma para fazer a acumulação desse valor. E aí dentro de um for, eu vario de 0 até o tamanho do vetor. Nesse caso, 3 posições. Aqui a estrutura do for, vocês lembram da primeira aula. Na variável soma, eu vou acumulando o valor definido na lista de notas, na posição especificada pelo índice i, que é a nossa variável de controle do for. Quando eu terminar esse for, percebam que ele termina só com um comando, eu não tenho abertura de bloco, não preciso, né? Só tenho um comando. Eu retorno o valor da média, que é o quê? A soma dividido pelo tamanho de notas, ou seja, dividido por 3. Agora vou usar essa classe. É uma classe bem especificada, uma classe mais completinha. Então, como é que eu faço uso dessa classe? Aquela classe também é uma classe genérica. Então, eu declaro uma classe executável do tipo main_aluno, de nome main_aluno. Como é que eu sei que ela é executável? Porque ela tem o método main. Lembram? Esse método define um ponto de entrada do meu programa. Então, eu defino aqui um atributo chamado aluno1. Aqui, pessoal, está o segredinho da história. Eu criei minha classe aluno lá no slide anterior. Agora eu estou definindo, eu tenho um programinha que chama main_aluno, onde eu vou usar essa classe. Então eu defino esse atributo aluno1, que vai ser do tipo aluno, que é a nossa classe, e aí uso o comando new, que a gente vai ver logo na sequência. Ele serve para instanciar um objeto da classe aluno, para criar o espaço de memória que eu vou utilizar para trabalhar com a classe aluno. Aí eu executo o método setNota 3 vezes. A primeira vez eu jogo na posição 0 o valor 9, na segunda, na posição 1, o valor 7, e na terceira, a posição 2, o valor 5. E aí eu formo aqui o meu vetor de notas. Na sequência, eu escrevo a média. Percebam, system.out.println, estou usando o comando de escrita, aí logo em seguida, João tem média igual, fecho a aspa da string, mais aluno1.getMédia. O que eu estou fazendo aqui? Aluno1 é do tipo aluno. E eu defini lá na classe aluno1 que eu tenho o método getMédia, que faz o for nas 3 posições, e me calcula a média. Então, aqui, quando eu chamo o método getMédia, eu estou calculando a média desse aluno e já escrevendo em tela, porque eu retorno aquele método para o comando system.out.println. Então, eu vou passar a palavra para o professor Adriano para verificar algumas dúvidas, alguma questão que ficou pendente aí sobre esse assunto. Então, pessoal, está começando a ficar mais claro essa questão de classe, de objeto, desses conceitos de orientação a objeto? Para a gente poder fixar, eu vou passar mais um exemplo para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB é uma classe que regulamenta os advogados, certo? Então, se a gente está modelando, por exemplo, uma aplicação onde a gente vai ter que modelar classes de profissões, a OAB seria um exemplo de classe. E cada advogado pertencente a essa OAB seria o nosso próprio objeto. Então, a gente poderia ter um advogado João, seria um objeto, e poderíamos ter uma advogada Maria, que seria um outro objeto totalmente diferente, pertencentes à nossa classe OAB. Agora, um toque para vocês. Vamos supor que vocês estão modelando um sistema, uma aplicação para ser desenvolvida. Como é que vocês sabem que vocês estão modelando um atributo ou um método de uma classe qualquer que vocês estão criando? O professor Giliardi deu o exemplo da classe pessoa, onde a gente tinha nome e também tínhamos come. Os métodos normalmente fixam ou dão a entender, melhor dizendo, a questão de ação, certo? Então, come é uma ação, porque toda pessoa se alimenta. Então, é considerado um método.
Já o nome é uma característica da pessoa, ou seja, um atributo. Então, quando vocês forem modelar alguma classe numa aplicação de vocês, se vocês verem que vocês estão modelando algo que tenha uma ação, vocês na verdade estão modelando um método dessa classe. Caso contrário, vocês provavelmente vão estar modelando um atributo da classe. Ok? Essa é a dica que eu queria deixar nesse momento para vocês. Vamos voltar agora ao professor Giliardi para dar prosseguimento à nossa aula. É com você, professor. Legal. Pessoal, então até aqui a gente viu alguns conceitos, os conceitos que a gente usa na programação orientada a objetos. Agora a gente vai ver como é que manipula esses objetos, como é que eu instancio um objeto e por aí em diante. Quando a gente instancia, quando a gente trabalha com objetos, pessoal, a gente referencia esses objetos. Um objeto nada mais é do que pegar aquela classe e criar um espaço de memória com base naquela classe, que eu vou chamar de objeto, para estar manipulando os dados, para estar executando os meus métodos em cima desse espaço de memória. Então, para criar esse objeto, para instanciar uma classe, eu uso o operador new. Esse operador, daqui para frente, vai ser nosso amigo para fazer a criação de objetos a partir de uma classe. Então, se eu tiver a classe pessoa, eu instancio a classe pessoa e aí eu crio um objeto usando o comando new. Se eu tiver uma classe aluno, como é o nosso exemplo a seguir, eu uso o método new e defino um objeto ou uma variável que vai referenciar aquele objeto, aquele espaço de memória, com o comando new. O que eu fiz com essa linha aqui, que faria parte de um programa Java? Eu defino a variável aluno1, colocando o tipo da classe, o nome dessa variável, o nome do objeto, né? A gente pode chamar essa variável de objeto, e aí, igual, ela vai receber um new da classe aluno. Eu repito a classe aqui. Mais tarde a gente vai ver que eu posso colocar outro tipo de classe, quando estiver trabalhando com herança, quando estiver trabalhando com interface. Mas nesse caso eu instanciei uma classe simples, então a variável aluno vai referenciar o primeiro objeto que eu criei, um espaço de memória. Ele é maiorzinho assim, ó, pessoal, para representar que é um espaço de memória que eu criei lá no meu programa para receber os valores, para estar manipulando com os métodos os dados que eu ali armazenar. E aí eu posso criar vários objetos no programa, então, fazendo sempre dessa forma. Defino o tipo, defino a classe que eu vou estar instanciando o objeto, ponho o nome da variável, aluno2, vou criar um novo objeto. E aí, igual, new, o nome da classe, abre e fecha parênteses, isso é muito importante, e ponto e vírgula. Isso é uma convenção do Java, pessoal. Sempre no final de algum método, eu coloco se tiver parâmetro, né, eu coloco os parâmetros, mas sempre entre parênteses ou não. Então, exemplo 2, defino uma variável aluno2, aponto, esse apontamento feito pela seta azul é o new que faz, ele aponta, ele cria, ele separa um espaço da memória do meu computador para definir um segundo objeto. Eu estou definindo outro objeto da classe aluno. E aí eu posso começar a utilizar esses objetos. Eu posso começar a referenciar esses objetos. Como? O nome do objeto, aluno1, nesse caso, nosso exemplo, ponto, setNota. Esse setNota, lembra lá da classe aluno? Está na apostila da página 26 de vocês? Ele tem um método setNota que faz a atribuição das notas em posições específicas. Então vamos ver na animação. Primeiro método, setNota na posição 0, jogando como parâmetro a nota 9. Recebo na posição 0 a nota 9. Depois, na posição 1, a nota 7. E é isso aqui, pessoal, representando o espaço de memória lá daquele vetorzinho que eu declarei dentro da classe aluno. E aí eu defino, então, o 7 na posição 1. E na posição 2, a nota 5. Aqui, eu defini na posição 2, que é a terceira posição de memória, a nota 5. E o aluno 2? Eu criei dois objetos, lembram? Aluno 1 e aluno 2. Então, eu estou trabalhando com dois alunos dentro do meu sistema, dois exemplares da classe aluno dentro do meu sistema. Chamo também o mesmo método 3 vezes, para a posição 0, para a posição 1 e para a posição 2. E aí eu defino as notas, 10 no primeiro, 8 no segundo, 9 no terceiro.
Agora aqui embaixo, eu faço a escrita do meu resultado. Eu digo que aluno 1, uma mensagenzinha na tela que eu vou escrever, mas esse é um conteúdo misto, né? Eu vou escrever uma stringzinha definida fixa e vou escrever também o resultado do método getMedia, que a gente viu também já no slide anterior, faz o cálculo da média. Aí eu escrevo aluno 1 e a média que vai dar, nesse caso, a soma dá 21, a média dá 7. E aí eu vou escrever aluno 1, 7. E no caso 2, a média 9. Então eu escrevo aluno 2, média 9. Legal. Agora essas referências, elas podem ser copiadas, pessoal. Eu tenho uma variável aluno 1 que referencia um objeto da classe aluno, mas eu posso jogar esse valor, essa referência para uma outra variável. E aí eu passo a trabalhar com aquela área de memória, com aquele objeto, em duas variáveis. Então eu defino o aluno 1, crio a variável aluno 1, que aponta para o primeiro objeto da classe do tipo aluno. Então eu crio um objeto da classe tipo aluno, referenciando com a variável aluno 1. E aí em seguida eu crio o aluno 2, a mesma variável, uma nova variável da mesma classe, referenciando, eu crio new aluno para um novo espaço de memória que vai ser referenciado por aluno 2. Agora o terceiro objeto, pessoal, ou a terceira variável, a terceira referência a um objeto, eu defino que vai ser da classe aluno, ponho um nome para essa variável aluno 3, mas eu não faço um new. Eu não estou criando um novo espaço de memória, eu estou simplesmente dizendo que ela é igual a aluno 1. Então, com isso, eu faço uma referência ao mesmo objeto criado, ao primeiro objeto criado, certo? Eu não vou ter um novo espaço de memória. Com isso eu tenho o quê? Aluno 1 e aluno 2 apontando para o mesmo objeto. Eles referenciam os mesmos dados, os mesmos métodos. Eu posso então estar copiando essas referências. E aí como é que vai funcionar isso na prática? Bom, aqui eu só repeti para que vocês não fujam do contexto. Eu tenho aqueles 3 objetos criados no slide anterior, e aí tenho aluno 1.7 nota nas 3 posições, na 0, na 1 e na 2, né? Aluno 2 nas 3 posições. E o terceiro aluno, como é que fica? Ou a terceira variável, que é a aluno 3. Pessoal, lembra que ela referencia o primeiro objeto criado. Ela referencia o primeiro espaço de memória que foi criado. Então, eu tinha lá já definido no slide anterior esses valores para os vetores de nota dos alunos, aluno 1 e aluno 2. E o aluno 3, ele faz uma referência ao primeiro objeto criado, a esse cara aqui. Então, sempre que eu estiver manipulando o objeto aluno 3, ou a variável que referencia o objeto aluno 3, eu vou estar mexendo naquele mesmo espaço de memória que a gente criou no objeto 1. Desculpa. E aí o que vai acontecer? Quando eu seto essa primeira nota, eu vou estar setando nesse espaço definido pelo aluno 1. E aí eu sobrescrevo esse valor então. Na posição 1 eu jogo 6, na 2 o 4 e na 3, ou na posição 2 o 8, desculpa. Com isso, a minha soma muda, passa a ser 18, e o meu método calcula média também vai mudar, porque ele tem novos valores naquela posição de memória. Eu começo a manipular a mesma posição de memória da outra variável. E aí o que vai acontecer no meu sistema? Quando eu vou executar essa instrução de escrita na tela para poder mostrar a média do aluno 1, que eu setei no slide anterior, eu vou acabar tendo o valor 6, porque é a média calculada em cima desses valores setados com o objeto aluno 3. Eu referencio a mesma área de memória, eu estou referenciando os mesmos valores. Com o aluno 2 não houve problema, porque eu simplesmente criei o objeto, atribuí os valores e não mexi na referência. Então a média do aluno 2 vai continuar sendo 9. E o aluno 3, que na verdade é exatamente igual ao aluno 1, vai continuar com a média 6. Então, quando eu faço aquela referência, pessoal, aluno 1 igual ao aluno 3, ou aluno 3, desculpa, igual ao aluno 1, eu estou referenciando o mesmo objeto. Aqui de forma mais clara para vocês verem. Eu criei um espaço de memória para o primeiro aluno e um para o segundo. Quando eu fiz o terceiro, eu disse que ele era igual ao aluno 1.
eu fiz essa igualdade. Com isso, eu fiz aluno 3 apontar para o mesmo objeto. E aí eu manipulo aqueles mesmos atributos, os mesmos métodos, tudo dessa mesma área de memória. Então eu posso estar copiando essas referências de um lado para o outro. Isso pode parecer preocupante para vocês, mas em alguns momentos isso é útil. E a referência pode ser comparada também? Pode. Eu posso comparar dois objetos, duas variáveis que apontam para objetos, para saber se elas referenciam a mesma área de memória, para saber se eu estou trabalhando com os mesmos dados em termos de área de memória. Eu faço a comparação de referências. Como? Vamos ver um exemplo na prática. Eu tenho lá o mesmo caso do aluno 1 e aluno 2. Aluno 1 seta as notas nas 3 posições, sendo 9, 7 e 5. 1 em cada posição de memória. E aluno 2 seta o 9, primeira instrução, o 7 e o 5. Vocês estão vendo que eles têm as mesmas notas, mas são dois objetos diferentes. Eu referenciei aluno 1, eu criei aluno 1 e criei aluno 2. Vocês podem ver lá na apostila, na página 29. Eu dei 2 new. Ah, professor, então, se eu fizer uma comparação, se eu fizer um if, para saber se aluno 1 é igual ao aluno 2, eu vou ter que isso é verdade? Isso vai ser uma condição atendida? Não, pessoal. Essa condição não é atendida. Esses caras não são iguais. Eles são diferentes. Porque eu tenho duas referências a duas áreas de memórias distintas. A média delas vai ser igual, o resultado do método vai ser igual, mas a minha referência à área de memória é diferente. Então, naquele modelo esquemático, a gente faz a verificação melhor. Aluno 1 igual ao aluno 2? Não. Por quê? Aluno 1 aponta para o espaço de memória criado para o primeiro objeto. E o aluno 2? Para outro espaço de memória. É outro objeto, é outra área referenciada. Eles não são iguais. Se eu quisesse fazer uma comparação entre os dois, para saber se os valores que eles armazenam são iguais, eu precisaria fazer um método específico da classe, que aí sim faria a comparação. E se essa referência se perder, ou se eu precisar anular a referência a um objeto, aí então entra na jogada, pessoal, o valor null. O null, ou seria um valor nulo, ele não aponta para ninguém, ele não aponta para nenhuma área de memória. Quando eu atribuo a uma variável o valor null, eu estou dizendo que aquele cara não aponta para ninguém. Um exemplo, aluno 1 recebe uma nova área de memória, um new, do tipo aluno. Eu crio um objeto em cima da variável aluno 1 com o comando new. E eu crio um objeto do tipo aluno, chamado aluno 2, e referencio ele, faço ele receber o valor null. Ou seja, eu não aponto ele para ninguém. O aluno 1 referencia o primeiro objeto, e o aluno 2 não aponta para ninguém. Então, quando eu tenho um caso desse, eu tenho que ficar atento porque eu posso ter problema na execução do programa Java. Eu não posso referenciar nenhum método desse cara. Para isso, eu preciso me proteger. Como? Um exemplo prático. Eu vou definir o aluno 1, e aí eu estou criando uma área de memória para ele. Agora eu estou criando o aluno 2 e não referencio a área de memória, não crio uma área de memória, não uso o new. Eu simplesmente atribuo null ou nulo. Para referenciar esse aluno durante o programa, essas variáveis, tanto a 1 quanto a 2, então eu devo tomar alguns cuidados. Eu devo fazer uma comparação da variável com o nulo, para saber se ela é nula ou não, se ela aponta para alguém ou não. Porque se ela não apontar, como é o caso do aluno 2, eu vou ter uma exceção no programa, eu vou ter um erro de execução. Então eu faço um if, e aí comparo se o valor de aluno 1 é diferente de null. Se for, eu executo o método setNota para executar, para atribuir os valores. Se não, eu pulo fora. E aí faço essa comparação também para aluno 2. Se for diferente de null, que nesse caso não é, ele executa os 3 métodos, ou o mesmo método 3 vezes. Se não, ele pula fora para não dar um erro de execução. O null, então, ele serve para tirar a referência dos objetos, das variáveis que apontam para objetos, que estão referenciando uma área ou não. Em alguns momentos isso também é útil dentro do programa, a gente vai
fazendo os exercícios, verificar essa necessidade. Agora a gente vai partir para um outro conceito, ainda dentro de Java, dentro de orientação a objeto, que são os construtores. Esse é um componente, os construtores são componentinhos das classes que facilitam a nossa vida em alguns pontos. Vamos verificar então o que são os construtores. Os construtores, pessoal, eles são métodos. Lembra, as classes possuem métodos e atributos. Os construtores, ou o construtor de uma classe, ele é um método especial que é automaticamente chamado quando eu instancio uma classe. Então, sempre que eu instanciar, que eu criar um objeto a partir de uma classe, o construtor entra em ação. Ah, professor, e toda classe tem um construtor? Sim, toda classe tem um construtor, seja ele definido ou não. Se ele não for definido pelo programador, vai ser a classe default, ou a classe padrão. Então, eu sempre tenho um construtor em Java. Esse método, pessoal, ele não possui retorno. Lembra? O método pode ter um retorno de um tipo específico de valor. Em construtores eu não tenho retorno. Isso é questãozinha da apostila, prestem atenção. E como é que eu defino um construtor? Sempre o construtor vai ter o mesmo nome da classe. Ele é definido lá no código, se a classe chama aluno, ele vai chamar aluno também. E para que serve o construtor? Essa é a grande sacada do construtor. Eu utilizo ele para